Bom, a mesa número 2, então, a gente vai tratar da Lei 13.006 de 2014 e também das questões dos direitos autorais implicadas. Essa lei é uma lei que ela já foi aprovada, né, em 2014, e a Adriana Fresquet, que está aqui, ela vai contar um pouquinho da história dessa lei. Ela participou do grupo de trabalho que pensou a lei e tem uma a regulamentação da lei, isso. Então, é uma lei que não foi regulamentada ainda, já foi aprovada e aguarda a regulamentação. E a gente tem na mesa também o Francisco C. Martins, da APACE, né, roteirista e diretor formado pela ECA. Ele é presidente da Associação Paulista de Cineastas. Ele foi presidente de 2005 a 2006 e atualmente é vice-presidente. A Adriana Fresquet, professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordena o grupo Cinead, do Laboratório de Educação, Cinema e Audiovisual, e é membro fundador da Rede Quino, Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual. A gente tem também aqui o Rodrigo Chacon, formado em Direito pela PUC São Paulo, pós-graduado em Direito do Entretenimento, Mídia e Propriedade Intelectual na Escola Superior de Direito da UAB, advoga na área audiovisual no escritório Sesnic, Quintino e Salinas, advogados. Então, por favor, convido-os... Tem um lápis. Aqui é uma lapiseira. Espera aí, eu tenho uma... Pode ir. Ok? Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui e agradeço muito o convite. É uma alegria triste, mas é uma alegria. E é também uma alegria triste porque eu participei junto com Maria Angélica, Cláudia Mogadoro. Pode... alguém vai ficar... Você pode controlar por aqui. Ok. Acho que tem projetor. Para lá. Estão pagando? É para a tela. Para a tela. Ok. 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 Direita avança, esquerda retrocede. Escolhe esse. Aqui você avança. Ok. E aqui você volta, se precisar. Tá bom? Obrigado. Pronto. Então, justamente estávamos conversando assim rapidamente que essa lei foi sancionada em 2014 e teve um comitê, um grupo de trabalho para fazer uma proposta de regulamentação que se reuniu presencialmente 3 vezes em Brasília, que trabalhou muito coletivamente, virtualmente, com essa equipe que está expressada aqui à direita, que tinha um grupo de pessoas do Ministério da Educação, outro grupo do Ministério da Cultura e 5 membros da sociedade civil, entre as quais está aqui Maria Angélica Santos, estava hoje de manhã a Cláudia Mogadoro e também estou eu, e também estava o diretor de Ancine, fugiu o nome, Lima é o sobrenome, Roberto Lima, Frederico Cardoso e Luísa Lins, que é a diretora do Festival de Cinema Infantil de Florianópolis.
Foi um trabalho intensíssimo, foi um trabalho muito interessante, muito propositivo, contundente, que foi entregue em 11 de maio de 2015 a 2016, né? Perdão, 2016, ao Conselho Nacional de Educação, em mãos do conselheiro Caligari, e voltaram no ano seguinte, quase o comitê em pleno, para novamente entregar essa proposta de regulamentação, e até hoje isso está engavetado e parado. Então, assim, tem meio nonsenso nessa história, mas isso não quer dizer que isto não tenha uma potência, e eu acho que estes espaços são potentes por isso também, porque eu acho que eu nunca fui convidada para falar da lei. Assim, acho que eu fiz essa apresentação para cá, porque eu nunca tinha precisado falar dessa proposta, e vou tentar fazer isso o mais rapidamente possível, assim, nesse tempo. Bom, mas o importante é que essa lei é uma lei que propõe Cristóbal Buarque em 2008 e que, depois de um processo longo, em 2014, queda com esse formato, acrescentando um inciso aí na LDB para obrigar as escolas a exibir 2 horas de cinema nacional por mês como carga curricular complementar. O que quer dizer isso? Não estava muito claro para ninguém. Então, foi trabalho da gente fazer uma proposta do que isso querria dizer. Antes de passar às propostas, eu queria fazer algumas reflexões que están un poco impregnadas das cartas de Rediquino, en particular da carta de 2015, para quien no conoce, a Rediquino, a Rede Latino-Americana de Educação, Cinema Audiovisual, que esse ano completa 10 anos e cuyo fórum se encontra presencialmente em Ouro Preto, dentro da Mostra de Cinema de Ouro Preto, que vai acontecer agora, entre 14 e 19 de junho. Seria ótimo se todos pudessem participar, é uma programação bem exaustiva de filmes e de seminários, totalmente gratuita. Então, a cada ano, no final dessa jornada, a gente elabora uma carta, que é quase uma carta em diálogo com as instituições, com responsáveis, né, políticos, que normalmente tínhamos representantes do MEC e do MINC. Até o impeachment, a gente tinha com quem dialogar. Agora estamos monologando legal. Então, de alguma maneira, eu quero resumir assim. Depois eu vou mostrar um pouco um material que depois vocês podem acessar com mais detalhe, mas eu queria mais ou menos resumir em 10 pontos o que nós propusemos. A primeira questão é se a escola vai exibir filmes nacionais. A primeira coisa que a gente se perguntou é que filmes serão esses? E quem vai pagar esses filmes? Porque, na verdade, assim, essa lei é um dispositivo, como disse o César, é um dispositivo que habilita a criação de formatos diversos de encontros do cinema com a educação, tanto no espaço escolar como em qualquer outro espaço de educação não formal. Agora, a motivação da lei não foi artística nem foi educativa, foi formar consumidores para o cinema nacional, que hoje financia a União, e nós não queremos mais financiar, queremos criar consumidores. E a gente sabe que quando Gabriel Weiner chega com o cinematógrafo dos Lumière para a América, ele também não tinha propósitos nem estéticos, nem pedagógicos. Ele queria antecipar a Thomas Edison, que também ia entrar na América do Central e América do Sul com seu kinetoscópio e suas outras invenções audiovisuais, e Lumière ganha aí esse pedaço com uma intencionalidade fundamentalmente econômica, né? Então, acho que a gente tem que ter muita clareza que essa intenção estava muito fortemente presente, e isso na página de Cristóbal Buarque está explícito. Nós fizemos depois
uma coletânea de artigos e explicitamos uma entrevista que fizemos a Cristóbal Buarque, onde ele disse isso: queremos formar consumidores. Imaginem, nós vamos levar para a escola algo para formar consumidores? Nunca. Então, como nós pensamos driblar esse objetivo? Criando um acervo audiovisual escolar livre. O que seria isso? Nós abriríamos uma chamada para cineastas, para colecionadores, para as próprias cinematecas, os museus de imagem e som, e solicitaríamos que eles disponibilizassem filmes para criar uma plataforma para todos aquelas escolas e estados onde há acesso, porque, como vocês devem saber, há uma boa parte do Brasil que ainda não tem acesso à banda larga. Então, também criaríamos kits analógicos, digamos assim, de DVDs ou de um formato que pudesse efetivamente chegar a todas as escolas, com esses filmes que não era necessário pagar. E tivemos bastante discussão aí, por exemplo, com esta questão de que foi uma luta encampada com o pessoal da Ancine, em relação a que os filmes financiados com recurso nacional fossem liberados para esse circuito nas escolas, a partir de algum período, depois de passar um período de exploração comercial. E havia uma resistência grande aí. E nós não conseguíamos desvendar isso. Por quê? Bom, que não sejam 5 anos, que sejam 10, que sejam 15, mas a partir de algum momento que os filmes possam circular. E descobrimos, extraoficialmente, no almoço, que isso Ancine não queria ceder, porque o filme que mais dinheiro dá até hoje para Ancine é Dona Flor e seus 2 maridos. Então, se a gente bota uma data, vai ter uma hora que vai matar a galinha dos ovos de ouro. Então, assim, tem uma coisa aí muito difícil de explicar, mas, enfim. Bom, o ponto 2 eu já toquei. O ponto 3 explicita um pouco mais essa plataforma de exibição, que a gente não estaria propondo um gasto, senão aproveitaria uma estrutura muito interessante que hoje tem o MEC, que é a própria plataforma da TV Escola, que busca fazer conteúdo, busca como compor, né, esses elementos, e a gente estaria oferecendo, entre outras coisas, esses filmes para dar conta da lei. Outra questão que a gente abordou e defendeu muito enfaticamente foi que todos os filmes tivessem tecnologias assistivas. Isso sim, tornar os filmes realmente acessíveis para todos. E, inclusive, que os próximos editais que fossem abertos já trouxessem essa questão, que para a própria de qualquer filme, a produção de qualquer filme já trouxesse closed caption e audiodescrição, exatamente. Nós, em Rio de Janeiro, abrimos um curso de formação de professores em 2012, com a consultoria de Bergalá. Depois queria falar no final um pouquinho sobre isso. E aí foi surpreendente para a gente que entre as escolas que se inscreveram estava a Escola de Cegos, o Instituto Benjamin Constant, e o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Isso foi um encanto, uma surpresa e um desafio, porque ninguém sabia muito bem como fazer, mas juntos temos caminhado e sentido quanto eles ficam excluídos da programação de cinema no Rio. Outra questão é a infraestrutura. Segundo o último IBGE, não supera o 40% as escolas que teriam condições hoje de exibir os filmes, porque tem a tecnologia, porque tem uma sala fechada, porque tem projetor, porque tem climatização, ou seja, quase 60% não teria condições de cumprir a lei. Então, uma força que essa lei traz é tornar consciente quanto que a escola precisa ser cuidada, atendida e deixá-la em condições de qualquer aprendizagem para além do cinema.
Bom, comunicação e divulgação, a gente, em definitiva, o que quer com essa lei é que mais pessoas saibam e façam questão, reivindiquem seu direito a assistir aos filmes. A gente se surpreende de ver quantas pessoas são da área da educação e da área do cinema e não sabem que existe a Lei 13.006. Isso é impressionante. Então, ninguém espera nada do governo em relação com isso, porque não há consciência da existência dessa lei. Em relação à formação de professores, sugerimos que se criassem disciplinas de cinema e educação nas licenciaturas e de licenciaturas em cursos de cinema. Sabemos que está a primeira, que é da UF, e tem mais 3 em andamento, mas faltam muitas, né? Inclusive, hoje é obrigatório ensinar como arte, como linguagem artística, artes visuais, teatro, dança e música. E o cinema não entra. Temos uma lei, mas o cinema não entra como uma arte, uma linguagem obrigatória. Talvez, como dizem os professores de artes visuais, é o puxadinho das linguagens, né? A arte convive com a linguagem matemática, com a língua portuguesa, e ainda tem a linguagem artística. E o cinema seria um puxadinho do puxadinho, ou seja, não tem tempo mais para o cinema na escola. Em relação à sistematização de metodologias, há muito material. Vocês, quem estava hoje de manhã, pode ver o material que o César mostrou. Eu fui citada um par de vezes e eu acho que eu preciso... por isso queria falar um pouco de Vergalá, porque, na verdade, eu sou de educação e tudo que eu sei de cinema em relação à produção de cinema na escola, aprendi com Vergalá, com Hernani Hefner e com muita gente que está aqui hoje. E ele veio fazer uma consultoria para a formação de professores e para o próprio projeto de criação das escolas de cinema em escolas públicas. Esse material, que foi, ele veio em 2 momentos ao Rio, ficou um período, eu tentei compartilhar de uma maneira talvez pouco feliz ou pouco marketinera, digamos, mas tem um currículo de cinema para a Escola de Educação Básica que está disponível na página da Faculdade de Educação. Eu vou mostrar depois, no final, um slide. Então, tem um material aí e, para que tivesse um contato mais direto com ele, eu gravei um abecedário de cinema, que foi o primeiro, inspirado no abecedário de Gilles Deleuze. Eu filmei um abecedário para que qualquer professor que quisesse saber o que Vergalá entende por um bom filme ou por alteridade, ouvisse da boca dele. E eu acho que tem uma autonomia, né? Gera uma experiência de aprendizagem bem emancipada e que é interessante visitar. Há uma série de abecedários, inclusive com Vincent Carelli, com a cineasta Pará Ichapi, né? Com André Brasil, com Ana May Barbosa. Temos vários abecedários, com Jorge La Rosa, que podem ser acessados e que estão nessa direção de trabalhar um conhecimento compartilhado e colaborativo. E no último ponto, a gente quer fortalecer uma política latino-americana de cinema-educação. Nós entendemos que é necessário que, em primeiro lugar, venha esse cinema nacional, porque, evidentemente, nos cursos de extensão e tudo, eu percebo muito que o brasileiro não gosta de cinema brasileiro e, fundamentalmente, porque não conhece a maior parte do cinema produzido no Brasil. É um cinema espetacular que não é exibido. O que se vê é o cinema comercial e que sabemos que a qualidade não é tão significativa. O melhor, o mais sofisticado, o mais sensível cinema, às vezes não sai das prateleiras, passa por um festival e nunca vai para a sala de cinema. Tem muito material cativo nas cinematecas e esse cinema é que nós queremos que circule pelas escolas. Bom, eu vou passar um pouco rapidamente, mas acho que
que faz sentido mostrar como nós pensamos assim, a curto, a médio e a longo prazo, ações, né, dentro dessa regulamentação da lei. Então, estou querendo ver aqui, não vou parar em todos, vou parar apenas... Quanto tempo tenho? 8. Ok. Então, eu vou parar naqueles que não estão... Por exemplo, em relação à formação, né? Nós não queremos inventar algo que não exista, queremos trabalhar com essas estruturas que já estão. Tem muitas universidades que trabalham com cinema. O movimento cineclubista no Brasil é muito potente. Então, uma das apostas fortes da regulamentação foi trabalhar sobre o que já existe. Não vir a fazer uma proposta que custe ao país algo inviável, que possamos trabalhar com os filmes que já estão, com os filmes que possam ser cedidos, com as plataformas que existem como a TV Escola, com as universidades que já trabalham, com os cineclubes que já circulam e promovem esses encontros de cinema e educação. Uma das questões que também queremos destacar é que tipo de filmes gostaríamos que cheguem. Porque, imagina, uma plataforma pode chegar qualquer coisa. Então, nós queríamos selecionar dentro desse acervo aqueles filmes que garantam a diversidade geográfica e a memória histórica do país, com critérios mais culturais que comerciais, considerando que a circulação desses últimos já está assegurada pelo mercado. Nesse sentido, torna necessária a preservação do patrimônio audiovisual brasileiro e sua difusão através da diversidade tecnológica, satélite, rede e radiodifusão. Como faríamos isso? Decidimos criar um selo Mequiminqui, porque em maio de 2016 foi celebrado um acordo entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação que realmente permitia a articulação e o trabalho colaborativo dos dois ministérios. Eu trouxe o material onde isso está e depois eu vou deixar esse material aqui. Esse acordo está publicado aqui no catálogo daquele ano da Cineop e é um texto muito longo, eu vou deixar esse material circular, porque é riquíssimo e não se faz uso, não se evoca ele porque foi dias antes do impeachment, né, do golpe, então não chegou a nada. Mas nós pensamos criar, a partir desse acordo, um selo Mequiminqui, e desse material que chegasse para uma comissão, imaginamos, formada por especialistas de cinema, especialistas de educação, etc., escolher 100 filmes no começo para criar dispositivos de trabalho em relação a esses filmes, e gostei muito quando o Jorge falava, é o mesmo filme, a gente assistia o mesmo filme sempre, esses 100 filmes para todo o país, tentando ver diversidade geográfica, histórica, né? Mas que começássemos com 100 apenas e que em um meio prazo fossem 200 e a longo prazo fossem 300 e que também partisse do cinema nacional, avançasse para o cinema latino-americano e terminasse já aberto num cinema que não necessariamente fosse nem brasileiro, nem estritamente latino-americano e sim mundial. E aqui eu acho que é muito importante definir isso. Como critério para receber o selo Mequiminqui, os filmes deverão contemplar os mais diversos gêneros: ficção, documentário, musical, experimental, animação, expandido, formatos de curta, média e longa metragens, assim, gêneros e épocas, né? As temáticas deverão garantir as diferenças culturais de cada região do país, a fim de se promover um intercâmbio cultural por meio da difusão audiovisual. Deverão considerar questões do campo, socioambientais,
afro-brasileiras, indígenas, quilombolas, religiosas, de populações itinerantes, de povos e comunidades tradicionais, de comunidades de cegos, surdos, gênero e sexualidade, da infância e da juventude, considerando todas as diretrizes do Plano Nacional de Direitos Humanos. Todo o acervo fílmico deverá incluir tecnologias assistivas. E os profissionais da educação que receberam a formação descrita nesse documento podem, a critério docentes federados a que se vinculam, receber progressão, pontuação funcional. E no caso das despesas dessa remuneração, ultrapassar as despesas desses entes parceiros, o Ministério da Educação poderá contemplar tal despesa no âmbito dos recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, eu acho que é uma proposta viável, possível, parte do que já existe para algo que pode ser mais sofisticado, mas que não inviabilizaria, não exigiria praticamente grandes custos, né? Bom, vou pular. A gente tem um livro que está disponível em PDF, que apresenta a lei e tem 20 textos de grupos de pesquisa do Brasil todo, falando, várias pessoas que estão aqui têm textos aí, sobre a Lei 13.006. Da consultoria de Vergalá surgiu um material bastante rico, bastante generoso, que em um dos capítulos desse currículo está apresentado. Não é um currículo que vai dizer para a primeira série tal coisa, não é isso. É uma reflexão política com um texto de César, é uma reflexão de currículo com um especialista de currículo, trata sobre ponto de escuta, trata sobre ponto de vista, trata sobre cinema em outros espaços, como nossa experiência lá no hospital pediátrico. Então, é um texto amplo de currículo. E eu queria terminar trazendo, não sei se vai dar para mostrar tudo, mas tudo bem. Só queria dizer que alguns cinemas já habitam as escolas há muitos e muitos anos, talvez desde que o próprio cinematógrafo foi inventado. Jean Renoir, em uma entrevista, disse que ele viu cinema na escola com 6 anos, né? Agora, esse cinema tem entrado fundamentalmente para ilustrar conteúdos. Nenhum problema. Essa é uma potência, mas é uma potência mínima. A potência pedagógica do cinema está no seu caráter de contato, de membrana de contato. Se a gente puder imaginar a tela de projeção ou a tela do visor da câmera como uma membrana de contato que permeia o mundo para o eu e o eu para o mundo, a gente tem nesse contato um toque da realidade, como é próprio da palavra contato. Uma das acepções é o toque, um toque visual, mas é um toque auditivo. A gente tem encontro e a gente tem presença, que são as 3 características do contato. E a gente olha para a tela, olha para a imagem, uma imagem que a gente sabe que é produto de uma escolha. Esse Sancho Panza aí poderia ter sido filmado de tantas outras maneiras. Mas quando a gente para na figura do Sancho Panza e pergunta para uma criança, como você filmaria o Sancho Panza? Mais de perto, mais longe, mais alto, mais baixo, com outras cores. Não, aqui é preto e branco. A gente ensaia um gesto de alterar o que vê. Se o mundo é aquilo que a gente vê, que a gente habita, onde a gente encontra o outro, e é possível alterá-lo na imagem, também é possível alterá-lo na vida. Então, essa potência de alteração do mundo, e que essa potência venha a partir da imaginação e a partir do que o cinema traz, a gente acha que é aí onde está efetivamente a verdadeira potência pedagógica do cinema, em olhar para o mundo como algo que não está dado, mas como algo que ainda pode ser alterado e que está ávido de sonhos para alterá-lo. Depois, se alguém quiser pegar esse material maravilhoso, são 6 minutos, está no YouTube, então não precisam ver aqui. São 6 minutos do filme Don Quixote, de Orson Welles, onde
em uma loucura, Don Quixote vai defender uma princesa na tela e sai com a espada e vai rasgar a tela. E as únicas pessoas do público que vão celebrar esse gesto heróico são as crianças. Então, o Agamben se pergunta, o que fazemos com nossas imaginações? Façamos isso. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vim aqui complementar um pouco do que foi dito. Na verdade, passar um pouco mais de como a Lei de Direitos Autorais impacta nessa lei, na Lei 13.006, né? Que, na verdade, a lei trouxe uma obrigação, mas não trouxe tantas soluções, e talvez um pouco do que foi dito aqui seja o porquê a gente não teve soluções para como as escolas poderiam acessar essas obras audiovisuais, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, para quem não sabe, acho que, enfim, talvez muitos já saibam, que a Lei de Direitos Autorais foi criada com o intuito de proteger as criações autorais das mais diversas formas, né? Existe um rol exemplificativo dentro da lei que eu não vou passar, que seriam, por exemplo, as obras literárias, obras musicais e obras audiovisuais, que estão protegidas dentro da lei. Existem outras coisas como ideias e outras coisas que não são protegidas pela lei, né? Então, o primeiro ponto é, a lei veio para trazer proteção às criações autorais. Dentro de uma obra audiovisual, você tem diversas criações autorais, né? Você vai ter o roteiro, você vai ter as músicas que vão ser criadas, você vai ter a parte do diretor, você vai ter a atuação. Tudo isso está protegido pela Lei de Direitos Autorais e tudo isso tem que ser garantido pelos produtores ao longo do projeto de forma contratual, né? A ideia da lei é trazer proteção para a criação por um período específico, ou seja, não é que eternamente eu escrevi esse livro, eternamente esse livro vai estar protegido por mim e os meus bisnetos vão poder utilizar desse livro e comercializar esse livro e por aí vai, né? Ela criou alguns prazos de proteção, a depender do tipo de criação, para que o autor pudesse explorar isso e também, eventualmente, os herdeiros do autor. Ou seja, no caso, por exemplo, de um livro, né? A proteção do livro ela dura 70 anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte da morte do autor. Ou seja, é bem longo. Se o autor escreveu o livro com 5 anos, ele é um garoto prodígio, escreveu o livro com 5 anos, viveu até os 150. É 70 anos do 1º de janeiro do ano seguinte da morte do autor. A lógica da lei era exatamente tentar proteger um pouco os herdeiros desse autor para que eles também aproveitassem e pudessem explorar economicamente essas criações, né? A ideia mais ou menos era essa. A obra audiovisual, como um todo, né, uma vez que se adquire todos os direitos que fazem parte da obra audiovisual, ela também tem uma proteção. No caso da obra audiovisual, a proteção é de 70 anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte do seu lançamento, da sua divulgação. Então, é um prazo bem menor, mas assim um prazo bem longo, né? Ou seja, se a gente for parar para pensar, hoje estão em domínio público os filmes e obras audiovisuais seriadas que teriam sido lançadas, vamos lá, se a minha matemática não está muito ruim, 1947. Acho que eu vou chutar que é 1947. Eu acho que a gente está aproximado. Ou seja, essas obras audiovisuais, esses filmes, eles estão em domínio público. Vocês não precisariam pedir autorização para os criadores e para os autores desses filmes, né? Ou seja, eles estariam liberados para uso. Dentro de uma obra audiovisual, né, como eu falei, é essencial que um produtor adquira os direitos de todos os participantes de forma contratual. E quem, no final das contas, vai deter os direitos sobre essa obra audiovisual vai variar um pouco de como ela foi financiada também. Por exemplo, a obra audiovisual foi financiada 100% de forma privada pelo produtor. Ele conseguiu do bolso dele, ele conseguiu juntar dinheiro e ele que produziu ela por conta própria. Provavelmente, quem vai estar com os direitos dessa obra para vender ela ou autorizar o uso dela vai ser o próprio produtor. Ou, eventualmente, o produtor entrou no edital público do Fundo Setorial do Audiovisual e ele conseguiu 100% do financiamento dele com dinheiro por recursos públicos do Fundo Setorial. Nesse caso, eventualmente, ele também vai estar com os direitos de produção e de distribuição dessa obra. Geralmente, no mercado, os produtores vão atrás de distribuidores que são especialistas no mercado da comercialização de obras audiovisuais, ou seja, eles já têm mais contatos, eles já têm um know-how maior, às vezes, que os produtores, e eles sabem como vender essa obra. Então, muitas vezes o produtor chega e fala, olha, distribuidor, eu autorizo aqui você a tentar vender a minha obra no Brasil, no mundo, só para cinema, só para TV, e por aí vai. Então, possivelmente, uma segunda opção de quem detém esses direitos de venda seria o distribuidor, né? Seria o ponto 2. Um terceiro caso seria, vamos dizer, a Globo costuma contratar produtoras para produzir suas minisséries.
como isso é tudo, os recursos são todos da Globo, ela simplesmente contrata o produtor, todos os direitos são da Globo. Se ela fez um filme financiado por ela, ainda que ela tenha terceirizado, os direitos vão estar com a Globo. Ou seja, geralmente, os direitos de uso, de comercialização de uma obra audiovisual vão estar com um desses 3 agentes. Ou vai estar com o produtor, ou vai estar com o distribuidor, ou vai estar com a exibidora. Eventualmente, pode ter mais um produtor. Pode ser, eventualmente, que tenham 3 coprodutores. Pode ser que tenha sido uma produção internacional e tenham direitos com o produtor brasileiro, direitos com o produtor colombiano, direitos com o produtor francês, direitos com o produtor alemão. Enfim, pode ter 1 milhão de direitos. E, a depender de como foi feito esse financiamento e esse acordo, talvez teriam que ser comunicado e conversado com todos eles, né? Isso só para mostrar que, teoricamente, de regra, a lei diz para a gente que qualquer uso de qualquer obra audiovisual precisaria de uma aprovação prévia. A lei até tem um artigo dela, que é o 29, quando ela fala que a reprodução integral de uma obra, né, no nosso caso, uma obra audiovisual, precisa da prévia e expressa aprovação do autor. Ele não fala precisa da prévia e expressa aprovação do autor para fins comerciais, para fins didáticos, para fins institucionais. A lei, ela simplesmente fala, para qualquer uso, reprodução integral, é necessária a aprovação prévia do autor. A gente pensa, não, mas será que não tem nenhuma exceção para o uso didático? Até parece um pouco absurdo, né? Não existia uma mínima exceção para algo tão nobre, né? E, para piorar um pouquinho a situação, a lei tem um artigo dela que fala sobre as exceções, né? Em que momento você não precisaria pedir autorização do autor para poder utilizar a obra, né? E aqui ele fala para fins didáticos, inclusive. Até vou ler aqui. Eu sei que é chato ler lei, mas, minha gente, aqui eu não decorei esse trecho. Mas só para vocês verem aqui o que ela diz. Não constitui ofensa aos direitos autorais. Aí tem várias opções. Uma delas é a representação teatral e a execução musical, quando realizados no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino, não havendo, em qualquer caso, intuito de lucro. Então, vocês veem que, quando a lei foi criada, olha, eu tinha 10 anos na época, eu não tenho nada a ver com isso, eu ainda era uma criança, eles previram já algumas opções de uso didático sem necessidade de autorização, e foi uma escolha do legislador, do lobby que foi feito na época, enfim, eu não acompanhei, né, a época que foi criada a lei, de falar, olha, teatro e música, ok, obra audiovisual e literária, inclusive aqui não está prevendo obra literária, não está autorizado para fins didáticos. Então, não é que ele esqueceu de colocar, foi proposital. Ele deixou claro que não é uma exceção o uso da obra audiovisual, né? E só para levantar aqui uma explicação, e às vezes as pessoas confundem um pouco, por exemplo, a obtenção de uma licença para ver uma obra como uma compra de um DVD, né? E tudo que eu estou falando aqui é técnico. Eu não estou falando que todo mundo que exibiu uma obra na escola vai ser processado e vai ser prejudicada. Não estou falando isso, pelo amor de Deus. Quando a gente compra um DVD, por exemplo, né, a gente não está adquirindo o filme, a propriedade intelectual sobre o filme. A gente está adquirindo uma licença de uso doméstico. Se vocês forem ler, né, ninguém lê as letras miúdas, eu mesmo muitas vezes não leio as letras miúdas, mas se vocês forem atrás de qualquer DVD de um filme, lá está escrito uso exclusivamente doméstico. Qualquer outro uso não é autorizado pela distribuidora, pela gravadora e por quem quer que seja. Ou seja, eu comprei um filme para assistir em casa, se comprei um filme na loja, eu posso assistir na minha casa. Agora, eu ir num bar, botar para todo mundo assistir, eu não estou autorizado a isso. E essa seria a mesma lógica para um uso dentro da escola, né? Eu não estaria autorizado a fazer essa exibição institucional, porque seria um uso doméstico na minha casa, no meu recesso familiar, eu estaria autorizado, né? Agora, antes de trazer uma mensagem do caos, então ninguém pode usar filmes nas escolas, né? Eu apoio o uso dos filmes nas escolas, né? Indo para um ponto mais prático, né? Vamos dizer que uma escola tem exibido um filme sem ter pedido autorização do produtor, do distribuidor ou do canal, né? Tem uma primeira questão, um ponto prático. O detentor dos direitos vai ficar sabendo desse uso? Não vai ficar sabendo desse uso? Se ele ficar sabendo, ele vai querer questionar o seu uso não autorizado? Isso é interessante para ele fazer uma força-tarefa para ir atrás de todos os estabelecimentos educacionais ou comerciais que exibem de forma não autorizada a obra dele ou não? Isso vai ser uma mídia negativa para ele, ou vai ser interessante ele deixar claro, olha, só pagando, é uma questão comercial, eu quero o meu dinheiro, né?
Se isso vai acontecer ou não, não dá para saber. Eu acho inicialmente um risco baixo, né? Assim como eu acho que muitas vezes, acredito eu, se você fosse falar com um produtor e pedir uma autorização para ele para um fim bem específico educacional, gratuito, eu acredito que isso seria algo autorizado. Acredito, mas em muitos casos não vai ser, né? A questão aqui é só colocar o risco de que, eventualmente, vamos dizer que tenha um filme que foi elaborado, que um produtor descobriu que ele está sendo exibido constantemente numa escola, ele está cheio de dívidas, os agiotas querem quebrar as pernas dele, ele está precisando muito de dinheiro e ele descobre que tem 5 escolas que exibem mensalmente o filme dele e utilizam essa obra. Pela lei de direitos autorais, infelizmente, ele teria justificativa jurídica e legal de questionar o uso não autorizado, de ou proibir o uso ou, eventualmente, até pedir uma indenização. Falar, olha, eu vendo no mercado essa obra audiovisual para exibição na TV, para exibição no cinema, para exibição, sei lá, onde, X mil reais. Para você, como é um uso bem limitado, eu cobraria X reais. Então, eu quero, sim, o meu ressarcimento pelo uso não autorizado, né? Chega a ser, às vezes, um pouco absurdo, mas é o que a lei traz hoje. E a lei, né, 13006, infelizmente não trouxe uma solução, né, porque o que ela falou? Ela fala que tem que ser exibidos 2 horas mensais de filmes nas escolas, ponto. Ou seja, as escolas que têm que descobrir um meio de como eles vão licenciar essas obras audiovisuais, como é que eles vão exibir esses filmes. Eu não coloquei aqui que eu vou garantir a licença para permitir as escolas exibirem. Isso não foi colocado. Então, a grande verdade é que todas as exibições que são feitas de filmes nas escolas, né, pelo menos dessas obras a partir de 1948, elas não são autorizadas, né? Elas são não, de novo, não acho que vai ser um problema, não acho que alguém vai questionar, mas eu só quero apontar o risco e a incoerência como uma lei federal cria uma incoerência com outra lei federal, ainda que talvez tenham outros objetivos maiores aí por trás, né? Porque uma coisa é você querer botar filmes nas escolas para que os alunos conheçam mais os filmes nacionais, então queiram mais ir ao cinema, isso fomente o cinema nacional é uma coisa, outra coisa é tentar, aí eu já não sei se esse foi o objetivo da lei, eu não sei dizer, mas aí criar essa obrigação para criar uma necessidade de licença e monetização dessas obras para as escolas, não acho que, até porque eu acho que não seria uma grande monetização, né? Não seriam grandes recursos que eles conseguiriam captar com isso. Não sei se foi o objetivo da lei nesse sentido, né? Mas a verdade é que algumas sugestões, né? Você já deu algumas sugestões, mas uma das sugestões que eu acho que seria a que faria mais sentido, mas que você já informou que a própria Ancine não viu com bons olhos, mas para mim a que mais faria sentido é obras audiovisuais, que são a maioria das obras audiovisuais que utilizam recursos públicos, né, via editais públicos ou via dinheiro incentivado, já tivessem uma obrigação nos editais ou dentro da própria legislação que esta obra poderá ser utilizada futuramente para fins educacionais. Tem uma limitação muito clara, não pode ser exibida todo dia, não pode ser lá o quê. As escolas vão ter que entrar num cadastro, vai ter que ser feitas, né, não sei quais as exigências que a Ancine poderia colocar, mas eu acho que faria muito sentido, ainda que fosse depois de um prazo da exploração comercial, né, também não faria sentido. Vai ser um filme brasileiro de 20 milhões de orçamento e aí a escola está passando antes, né? Então, aí também não teria muita lógica, né? Então, acho que a gente teria que criar algumas limitações, mas essa seria uma das possíveis saídas, porque, ao menos que tem uma saída desse tipo, ou tem algum outro tipo de saída ao governo ajudar a obter licença, ou até a gente está falando um pouco mais cedo de planos de grupos que obtêm licenças de várias distribuidoras, que esses grupos vão atrás dessas produtoras e distribuidoras e programadoras e canais atrás dessa licença. Ao menos que isso seja feito, porque eu acho mais improvável a lei de direitos autorais ser alterada. Ela é de 98, a gente está em 2018. Existem planos, projetos de lei para alterar ela há séculos, né? Não sei quando isso vai acontecer. E mesmo que ela seja alterada, eu não sei se ela vai alterar esse ponto, né? Se ela vai trazer uma abertura para obras audiovisuais, né? A gente tem que descobrir qual é o lobby que vai ser feito na época, qual é o lobby que está sendo feito hoje em dia, né? Então, ao menos que alguma dessas saídas sejam feitas, na prática, se uma escola fosse muito conservadora, quisesse tomar muito cuidado, olha, escutei o que o Rodrigo falou, fiquei com medo, não vou mais exibir nada sem pedir autorização. Na verdade, ela teria que fazer um trabalho um pouco hércules, né? Ela teria que descobrir primeiro ela teria que ter uma lista, eu quero exibir esses filmes. Tá, esse filme é da produtora A, essa é do B, essa é da C, essa é da D, essa é da E. Teria que bater na porta de todas essas produtoras, perguntar, você tem o direito? Ah, não, é o distribuidor. Puta, agora tem que falar com A, B e C. Ah, você tem o direito? Ah, putz, eu tenho no Brasil, mas não tenho para sei lá onde. Aí você imagina, é uma loucura, né? Mas, na prática, se você quiser ser muito legalista aqui, conservador, não quero arriscar de nenhum jeito.
esse seria o passo que teria que ser dado, né? Então, eu acho que é louvável a ideia de regulamentar a lei, porque tem que ser criadas saídas para viabilizar ela, porque senão a gente tem uma lei que é criada e não se legaliza a forma dela ser aplicada, né? Então você pode aplicar, mas você não tem como aplicar ela de forma que não seja legal. Então você acaba meio que travando a aplicação dessa lei, né? Então muita gente nem sabia da lei. Então muita gente não sabe porque ela não consegue ser aplicada, né? Ela não é divulgada e quando ela é divulgada a pessoa fala, tá, legal, vou exibir. E aí não consegue exibir porque não consegue os meios legais para poder exibir de forma correta, né? Então, infelizmente, eu acho que algo tem que ser feito, alguma regulamentação tem que ser feita, algum movimento tem que ser feito para viabilizar o uso dessas obras, né? Senão, infelizmente, o uso vai continuar como já é feito, né? Na prática, muitas escolas já exibem filmes, mas depende mais do educador ou de uma estrutura, da pedagogia, da estrutura escolar de cada instituição para botar os filmes dentro do mercado. E, geralmente, eu acho que a maioria das escolas não pede autorização, né? Então, de forma irregular, né? De novo, se é um risco alto? Não acho que é um risco alto, mas é um risco. A lei traz o risco, né? Então, eu acho que você já trouxe algumas ideias, né? Acho que tem outras ideias que poderiam ser usadas, mas, infelizmente, ao menos que tenha uma regulamentação, ou seja, criado um dispositivo dentro da Ancine, ou que seja alterada a lei de direitos autorais, na prática, essa lei não é aplicável, né? Ou seria muito difícil conseguir aplicar ela. Na verdade, era só isso que eu queria trazer um pouco das dificuldades legais de viabilizar a lei, né? E, de novo, vocês não vão ser processados porque exibiram Cidade de Deus no ano passado na escola. Acho que já está tudo certo. Mas era mais ou menos isso que eu queria trazer. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês, a organização do evento. Eu sou Francisco Martins, também conhecido como Ícaro Martins, às vezes. Eu represento a Associação Paulista de Cineastas. E eu queria fazer, inclusive, um agradecimento especial, porque essa é a primeira vez que um representante oficial de uma entidade de cineastas é chamado para discutir essa lei. Assim, eu não sou especialista no assunto, mas durante uma época eu cuidei da parte de direitos autorais da APACE. Eu tenho, acho que, mais questões para colocar, para levantar, do que afirmações para fazer, né? Então, eu também acho que eu vou falar um pouco menos, deixar mais tempo, eu acho mais interessante se trocar ideia. A primeira coisa que eu queria falar é que essa lei 13.006, ela que obriga as escolas a exibirem pelo menos 2 horas de filmes brasileiros mês, ela é na verdade, ela é uma reivindicação muito antiga dos cineastas, assim. E, na verdade, a gente acha que, inclusive, 2 horas é pouco, que deveria ser no mínimo o dobro, pelo menos por cada 2 semanas. Uma semana sim, semana não. E não é porque não é por uma questão só, sei lá, diletantismo, mas assim, tipo, a maioria das associações de cineastas, a PACE e a Abrace, tem entre, digamos, os seus objetivos, atividades de formação de público, certo? É uma questão, uma batalha do cinema brasileiro muito antiga, que o cinema brasileiro se expanda e, em suma, e que se cultive a audiência desde criança, desde quanto antes, porque senão as crianças são cada vez mais criadas, segundo vendo filmes estrangeiros. Outra questão antiga que tem nisso, assim, é que eu acho que 90% dos cineastas da minha geração e até de algumas depois vêm do cineclubismo. Assim, todos, né? Todos, a Beth colocou isso, assim, todos nós passamos pelos cineclubes, fomos cineclubistas, e o cineclubismo tem essa tradição de, digamos, era uma militância, né, em torno, às vezes política, muitas vezes política também, mas essa militância de o cinema como uma linguagem, né, de se discutir os filmes, de se ver coletivamente, de se trazer essas discussões. Inclusive, por exemplo, durante a época da ditadura, o cineclubismo
ele era forte desde os anos 50, mas ele passou a ter um sentido político bastante importante. Por exemplo, nós chegamos, inclusive, a fundar uma distribuidora de filmes para cineclubes, com acervos da Cinemateca, onde se passavam, inclusive, muitos filmes proibidos, tal, e se cobrava um aluguel simbólico, tal, e era a Dina Filmes, que parece, assim, eu fui um dos fundadores, assim, tipo, Dina Filmes. Outra questão que tem também, por exemplo, assim, e inclusive sempre houveram várias iniciativas nesse sentido de se juntar cinema e educação. Nada, é claro, com a envergadura do que foi proposto, do que é proposto na Lei 13.006. Por isso que eu digo, ela foi muito bem recebida, de modo geral, pela classe cinematográfica, embora a gente nunca tenha sido chamado para participar da regulamentação. Eu lembro que, inclusive, na época, nós chegamos a mandar uma carta para o MINC e para o MEC, falando, escuta, como é que não chamam nenhum representante de entidade de cineastas para discutir, porque eu acho que, inclusive, teríamos muitas coisas a oferecer nesse sentido. Mas, por exemplo, a PACE, alguns anos atrás, eu acho que foi na última gestão da Marta Suplicy, nós chegamos a fazer um convênio com a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, onde nós fornecíamos os filmes, a gente fez uma espécie de biblioteca com vários filmes, né? E os filmes para serem exibidos nos céus. E a contrapartida era basicamente um pequeno questionário, tal, quantas pessoas viram, teve debate, não teve, não sei o quê. Inclusive, as pessoas vários cineastas se disponibilizando para ir para as escolas discutir. E não funcionou muito. Funcionou precariamente por um tempo. Em grande parte, eu acho que, embora houvesse a boa intenção, a Secretaria de Educação não estava preparada para isso também. Teve essa questão. Mas, então, ele continuou por um tempo, ele foi meio diminuindo. Quando teve troca de governo na prefeitura, a coisa simplesmente acabou. Além disso, tem outras também iniciativas isoladas nesse sentido. Por exemplo, tem o Grupo Espaço, do Ademar, ele organiza sessões, Clube dos Professores, são formadas sessões para escolas. A SPCine, de uma certa maneira, está retomando, não sei como é que continua agora, mas retomou essa questão de formar um circuito onde inclui vários céus, assim. Não sei como é que está agora, mas é uma proposta forte, mas de novo, é uma coisa isolada e que não tem... e os filmes são, digamos, negociados caso a caso. O que eu acho que para uma coisa tipo a Lei 13.006 não seria o ideal. Outra questão que tem, por exemplo, nós, cineastas, nós somos francamente favoráveis a uma reforma da legislação de direitos autorais. Inclusive, digamos, durante o governo, desde 2007, quando o Gil ainda era ministro da Cultura, a gente fez um movimento muito forte nesse sentido, apoiado pelo Gilberto Gil, no sentido porque eu acho que ele, inclusive, porque talvez ele tenha sido o único, pelo fato dele ser músico, ele ser o único ministro da Cultura que nós tivemos que tinha realmente uma noção do que significa a indústria cultural, porque, digamos, a música é a única cultura que a gente pode chamar realmente de indústria, assim, no Brasil, que tem um nível de competição. Ele tinha a noção disso, do potencial político disso, e foi uma carta de 200 cineastas para ele, e formamos um grupo de trabalho junto com o MINC, para propor uma reforma da legislação. Foi feito digamos, um anteprojeto, um projeto de lei, um projeto de reforma, que acabou ficando
governo sempre tinha alguma coisa mais importante, mais urgente para negociar com o Congresso. Aquela coisa, a cultura sempre fica para depois. Por que nós queríamos isso? Quer dizer, uma das coisas que estava no bojo era a utilização para fins educativos, vamos criar uma exceção para isso, mas o que tinha motivado os cineastas era equiparar os realizadores e roteiristas aos músicos que têm direito sobre a arrecadação, sobre exibição pública, quando é uma exibição pública para fins comerciais. Por exemplo, aquela coisa que, no caso dos músicos, o ECAD arrecada, tal, tem alguns problemas de corrupção, mas, digamos, isso tirou... Não, sim, mas tirou muitos músicos da miséria. De uma certa maneira, para muita gente funcionou. Então, isso é estranho, porque os diretores e roteiristas, eles são considerados autores da obra audiovisual, assim como os músicos, mas só os músicos têm os direitos de arrecadação sobre a exibição pública. Bom, a parte desse direito específico, como ele falou, quem tem direitos patrimoniais de fato sobre a obra audiovisual são os produtores. Todo diretor, todo realizador e roteirista, quando assina um contrato, ele continua com os direitos morais, que são alienáveis, porque não entra dinheiro, então é sempre alienável. Agora, os direitos patrimoniais para a exploração da obra, a gente sempre cede para o produtor, e existe uma razão para isso, porque o produtor não consegue negociar a distribuição se ele não comprovar que ele tem todos os direitos para isso. Bom, então, aí o que acontece também? Nesse sentido, já foi, assim, não é a minha posição pessoal, mas é uma questão que chegou a ser levantada nesse histórico de se passar filmes para utilização para fins educativos, de educação de filmes. Teve logo uns produtores que levantaram a questão, mas então vamos fazer como se faz com livros, porque é sabido que as encomendas de livros pelo MEC, digamos, é um dos grandes financiadores do mercado editorial brasileiro. Agora, assim, aí, claro que sempre as pessoas alegam, estou dando aqui um pequeno histórico, assim, bom, mas os livros não são financiados por dinheiro público, com dinheiro do governo. E a maioria dos filmes é. Mas, mesmo assim, esse argumento tem alguns poréns para se levantar. O primeiro é que nem todos os filmes são produzidos com dinheiro público. E, mesmo entre os que são, muitos têm capital privado no meio também. Então, eles poderiam querer receber uma parte. Outra questão, na verdade, eu acho que só os filmes que eram produzidos pelos editais de filmes de baixo orçamento da Secretaria do Audiovisual, os BOs, eles eram integralmente produzidos com dinheiro público. Só que acontece que, atualmente, esses editais nem existem mais. E eles foram substituídos, se não me engano, a SAV controla o processo, mas eles são produzidos com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. E, em princípio, os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, do FSA, eles são retornáveis. Assim, os produtores assinam contratos draconianos com o Fundo Setorial. Assim, tem uma questão. E, por outro lado, restringir o uso dos filmes a esses que têm dos filmes nas escolas
a esses que foram produzidos pelo fundo setorial ou aos filmes que caíram em domínio público, eu acho que seria uma limitação muito grande que fugiria do, digamos, do espírito da lei e do que todo mundo quer, na verdade. Finalmente, então, a gente volta à questão principal. Seria justo pagar pelos filmes que contaram em maior ou menor escala com investimentos públicos, sendo que os livros não contaram com esse apoio? A gente acha que não. E o que a gente acha que realmente deveria ser feito, ou eu, digamos, se não eu, mas eu acho que não, quer dizer, eu e a grande maioria dos cineastas, se não todos, é que, dentro da lei de direito autoral, se deveria criar exceção para a utilização de obras audiovisuais para fins educativos. Não porque os filmes tenham sido... a gente acha meio besta assim, esse argumento, porque os filmes foram produzidos com dinheiro público, porque, como eu já falei antes, tem várias conotações. Tem uns que usaram muitos, que usaram poucos, que não usaram, mas pela própria natureza da relação entre educação e cultura. Ponto. É isso. Né? A gente considera que a linguagem audiovisual, na verdade, é uma linguagem, cada vez mais, né? Ela tem uma história de milênios, ela é cada vez mais presente. A gente anda na rua hoje, a gente vê que os celulares e os tablets pegaram os espaços dos livros, as pessoas estão vendo imagens ali, vendo coisas. Assim, é uma disciplina que deve ser estudada como se estuda a língua, né? Como o português, como o inglês, como o francês, espanhol. Então, a gente acha que tem que ser criado aí, assim, dentro de a gente propõe que tenha realmente uma mudança na lei e acabaria de vez com esse problema. Tá? Agora, ao mesmo tempo, a gente acha que se poderia e que se devem criar algumas compensações para essa exceção cultural. Para os produtores, a primeira delas, por exemplo, seria com relação ao Fundo Setorial do Audiovisual. Um dos critérios mais importantes que existe para o financiamento, para se conseguir o financiamento de filmes, é a pontuação pela quantidade de público. Isso vale tanto para os produtores quanto para os diretores e até de roteiristas. Você tem que preencher lá quanto de público teve seus filmes, tal. Digamos, e no viés que o Fundo Setorial, que o FSA pegou, ele já vinha com essa tendência, agora está mais ainda, esses critérios de quantidade de público são cada vez mais valorizados pelo FSA. Não são os únicos critérios, mas são critérios importantes. Então, a gente acha que a contabilização de sessões em escolas, se ela for reconhecida pelo Fundo Setorial como um critério de pontuação, digamos, é uma compensação bastante importante para qualquer produtor, porque isso melhora a pontuação. Não apenas isso, acho que isso, inclusive, vai estimular mais a produção de filmes que tenham, digamos, penetração nesse mercado. Eu vou falar da coisa, por exemplo, mais óbvia, né? Por exemplo, em termos... Há filmes, por exemplo, baseados em obras literárias importantes. Você falou do Dona Flor e seus dois maridos, né? Quer dizer, assim, sempre houveram filmes adaptados em obras literárias. Existe Machado de Assis, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem pelo menos 2 versões. Vidas Secas. Tem, por exemplo, o outro filme que é um clássico do cinema brasileiro, um dos melhores filmes da história do cinema brasileiro, A Hora a Vez de Augusto Matraga. Tem a versão do Roberto Santos. Depois tem uma mais recente, não tão boa, mas tudo bem, também vale. Ou seja, se houvesse essa compensação, por exemplo, se as sessões em escolas forem contabilizadas como público, porque são público, de qualquer maneira, assim,
isso diminuiria muito as resistências de todos os produtores, ou dos produtores que se opõem a essa utilização. A outra coisa que se poderia ser estudada é a questão da janela. Janela que a gente chama em cinema por exemplo, a primeira exibição é a exibição em salas de cinema, depois vai para TV fechada, depois para venda, para home video transacional, essas coisas. As janelas encurtaram bastante por causa do VOD e do vídeo. Então, por exemplo, o período de exploração comercial do filme em salas é muito menor. Então, assim, sendo feito esse acordo, eu acho que os filmes poderiam estar disponíveis para as escolas poucos meses depois de terem passado nas salas de cinema, o que é uma questão também interessante. Pagamento. A gente acha que é importante ter um pagamento, mesmo que ele seja simbólico, por várias razões. A primeira é porque isso o pagamento é a melhor maneira de se contabilizar as sessões. Assim. Então, por exemplo, um pagamento semelhante ao de VOD não é absurdo, não onera escola nenhuma, e ele automaticamente cria uma contabilização de quantas sessões teve. Passou tal dia em tal escola, né? Pagar 5, 10 reais para uma classe inteira assistir, não acho que seja que vá onerar demais as escolas. É perfeitamente factível. Para o MEC, mesmo para o MEC, não seria no caso de escolas públicas, não seria uma despesa significativa, mas é muito significativo do ponto de vista da contabilização, porque você tem automaticamente uma avaliação de quantas pessoas, aproximadamente, quanto aquele filme foi visto, o que permitiria que filmes que foram muito vistos, digamos, foram sucessos na rede escolar, digamos, eles significassem para o produtor uma vantagem na hora dele conseguir financiamento no fundo setorial. Isso é uma questão que a gente acha bastante importante, e mesmo porque, por exemplo, uma das dificuldades que a gente teve, só para dar um exemplo, mas existem outros exemplos desse tipo também, com essa iniciativa que a gente teve com a Secretaria de Educação de São Paulo, como não era pago, ninguém preenchia aquele questionário. Então, a gente não tinha essa informação de quantas vezes os DVDs, que era o que a gente só queria informação. A gente quer saber quantas vezes passou esse filme e aonde passou. Se possível, tinha um questionáriozinho adicional. E a gente nunca conseguiu, porque o professor tem sempre 1000 outras coisas para fazer, tem sobrecarga, tem não sei o quê. Então, a gente acha que, por exemplo, ser um pagamento equivalente ao VOD não seria um problema nenhum e, digamos, institucionalizaria essa relação. Agora, todas essas questões passam também pela questão da distribuição. E eu acho interessante que você colocou, vai ter uma distribuição própria, vai ter um selo. Eu achei super interessante a história do selo MEC-Minc, porque exatamente aí entra a questão que tipo de filmes vão ser passados, contando como curriculares, não que eles não possam ver outros, mas, por exemplo, essa questão talvez possa ser considerado um pouco de censura, mas, por exemplo, no momento a gente tem várias igrejas que são proselitistas. Por exemplo, a Igreja Universal já declarou que gostaria de disponibilizar gratuitamente para as escolas esse filme a qualquer preço. Não, nada a perder. Não, é verdade. Não, é o seguinte, não só porque aí entra essa questão do proselitismo. Eu acho que isso é uma questão que não tem nada a ver com a questão do direito autoral, mas assim, é uma questão que precisa ser pensada. Então, assim, você vai proibir filmes religiosos? Poxa, mas
Tem pouquíssimos filmes sobre religiões afro-brasileiras, por exemplo. Mas você tem... Agora, é engraçado, porque tem digamos, na linha evangélica existem vários filmes, na linha espírita também existem vários filmes que têm interesse porque são religiões que têm, digamos, a proposta cristã é de proselitismo religioso. Tem 3 grandes religiões que são proselitistas, que é o islamismo, o catolicismo, e os protestantes, digamos assim. Os católicos são proselitistas, e a gente sabe, digamos, a Igreja Católica embora tenha mudado depois, ao longo dos anos, mas a gente sabe o desastre que foi a colonização da América e da África, com o pretexto de evangelização. Então, precisa se pensar nisso, a gente não tem uma resposta sobre isso, por isso eu acho interessante, de repente, essa questão do selo, ou de existir uma distribuidora própria para isso. A gente acha que o interessante seria ser por uma tecnologia tipo VOD. Hoje em dia não se justifica mais o DVD. Eu acho difícil, eu acho que em todo lugar, praticamente, talvez em regiões mais remotas não exista... Ainda é assim? Banda larga, falta entre 30% e 40%. Nossa, eu pensei que... Brasil Profundo, Não, talvez sim, mas eu acho interessante essa coisa da distribuição ser... Talvez ter uma distribuição para esse fim que negocie dessa maneira. Eu estive essa semana na TV Escola e a diretora me falou que a TV Escola é a única... A TV Escola é a única que chega onde a televisão ainda é analógica. E que a gente... Porque já trocaram, né? A Globo trocou. Mas que é incrível a quantidade de lugares que a TV Escola chega. Não, ótimo. TV Escola também é uma super coisa. Agora, eu queria só esclarecer 2 coisas. Por exemplo, assim, todos os filmes mais recentes, eles já são obrigados, por lei, a ter acessibilidade. Isso já é uma coisa. E, por exemplo, no caso de coproduções, não é um problema, porque, no caso de coproduções, sempre o produtor nacional tem os direitos dos filmes para o seu país. Então, isso não é um drama. Todos os contratos com produção são nesse sentido. Eu acho que é isso. Acho que é mais importante ouvir vocês. Sei lá.